encerramento não seria diferente, tá bom? Quero convidar aqui o Dr. Marcelo Furtado, que é presidente da Sociedade Brasileira de Hérnias, e ele se dispôs a apresentar para nós aqui o tema hérnia, obviamente, que a gente tem muito contato, né, ao longo da nossa formação, sempre temos muitos casos de hérnia, e cada caso uma surpresa. Então, vamos aproveitar a presença dele aqui para tirar as nossas dúvidas, com casos que já tivemos oportunidade de acompanhar. Quem tiver dúvida, mais uma vez, pode erguer a mão ao final da apresentação, que eu levo o microfone, tá bom? Ou quem tiver tímido, mais uma vez, pode me mandar mensagem com a pergunta que eu leio aqui para ele no final, tá bom? Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença e vamos começar o último dia do curso. Obrigada, doutor. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação, muito gentil. Obrigado ao senhor pelo convite. E é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã para discutir um pouco a respeito de hérnia. O senhor pediu para eu preparar alguma coisa sobre hérnia encarcerada e sobre hérnia anoplastia laparoscópica. Então eu vou inverter um pouquinho. Eu vou falar da hérnia laparoscópica e depois a gente fala da encarcerada aí rapidinho. O que é importante a gente colocar aqui antes da gente iniciar mesmo a aula? A hérnia, pra vocês terem uma ideia, eu comecei a fazer hérnia por vídeo em 1996. Minha primeira hérnia foi em maio de 96. E a gente vê que a coisa, até hoje, ela vem patinando, né? Por quê? Dois motivos, eu acredito. O primeiro que a cirurgia de Lichtenstein é uma cirurgia boa, ela não é ruim, né? Você tratar um doente com uma cirurgia, com uma incisão pequena, fazer um Lichtenstein bem feito, o doente tem um resultado bom. Tanto que hoje, no mundo afora, nem se discute mais recidiva. Você não discute mais, a Lichtenstein é pior do que a laparoscopia, porque tem mais recidiva, não. Porque praticamente elas se equiparam. O que se discute muito hoje é dor crônica. Então a diferença entre cirurgia aberta e cirurgia laparoscópica em termos de dor crônica, isso mudou muito os conceitos aí. Então esse é um fator. O cirurgião que faz um Lichtenstein bem feito, ele tem que reaprender a fazer a cirurgia de hérnia por vídeo. Então isso aí travou um pouco no início o desenvolvimento. Minha primeira hérnia era uma hérnia inguinal unilateral, primária, direta, eu levei 2h30. Né? Coisa que a gente faria em 20 minutos, um Lichtensteinzinho. Né? Então, isso aí foi um fator. E o segundo fator, que eu acho um dos mais importantes, é que a própria Sociedade Europeia de Hérnia, que publicou o primeiro guideline em 2009, colocava lá que a hérnia inguinal laparoscópica ela era boa para cirurgias recidivadas ou bilaterais. Vamos fazer um raciocínio rápido aqui. Quantas hérnias um cirurgião opera por mês, um cara que opera muita hérnia? Umas 10? 10 tá bom, né? 10 tá bom. Vamos por 10. Para facilitar as contas, que eu não sou muito bom em matemática. Então, se a gente pegar em um ano, o cirurgião opera lá 100 hérnias. Quantos por cento são bilaterais recidivadas? 10%. Então, quer dizer, são 10 hérnias no ano. Então, o cara vai operar uma hérnia por mês. Né? Ele vai levar 5 anos para adquirir uma proficiência para poder operar por vídeo. Se ele operar só bilateral e só recidivada por vídeo. E outra, são as cirurgias mais difíceis. A bilateral te dá mais trabalho, porque são 2 cirurgias, né? Mais tempo. E a recidivada, às vezes, você tem dificuldade, mesmo a recidivada de aberta. Então, tudo isso fez com que a hérnia demorasse a acontecer. E agora parece que a coisa vem melhorando. Nos Estados Unidos, hoje, a estatística é em torno de 60% de cirurgias feitas por laparoscopia. No Brasil, a gente não tem essa estatística. A Sociedade Brasileira de Hérnia está tentando fazer a gente está montando aí um programa de um questionário, né, para distribuir Brasil afora, para a gente tentar ter esse número. No SUS, é em torno de 1,5% no SUS, laparoscopia. É muito pouco, né? Eu acredito que cirurgia laparoscópica na rede privada deve ter aí uns 15, 20% no máximo, né? Então a gente vê que a coisa está devagarzinho. Mas por quê? Qual é a dificuldade do cirurgião? Anatomia. Então, compreender a anatomia posterior é diferente do que a gente está acostumado a ver numa cirurgia aberta. Então isso aí também travou muito o cirurgião a desenvolver a cirurgia laparoscópica, né? Então a gente vai tentar falar sobre isso daí. Eu vou me basear em 2 artigos. O primeiro é o artigo que nós publicamos, é a minha tese de doutorado,
que a gente descreveu uma figura aí do Y invertido, com 5 triângulos e 3 áreas de dissecção, que eu acho que é o mais importante desse artigo. Esse artigo é aberto, vocês digitarem na internet o nome dele, vocês vão ter ele e dá para baixar normal. Então eu vou me basear nesse artigo, que foi publicado na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e nesse artigo, que foi uma conjunção aí do Klaus, o Malcher, o Totti e a convite aí o Edward Felix nos Estados Unidos. Nós publicamos no Surgical Endoscopy, que ele fala das 10 regras de ouro para o tratamento da cirurgia minimamente invasiva da hernia inguinal. Então é bem interessante porque aqui são 10 passos importantes para você realizar uma cirurgia que a gente acredita ser a mais próxima do ideal. Mas antes eu vou lembrar um pouquinho a anatomia aberta, muito rápido, vou dar só uma pincelada, só para alguns landmarks importantes aí, já que a gente está falando com vocês que estão iniciando aí a carreira, né, em cirurgia. Então, muito se fala da anatomia, muito se fala das técnicas operatórias, né, cirurgia de Liechtenstein, cirurgia de McVeigh, cirurgia de Bassini. Pouco se fala desse cara aqui, ó, que é o Frouchot. Porque o mais importante para a gente é entender o orifício miopectino de Frouchot e as suas relações com a hérnia, porque a laparoscopia nada mais é do que a oclusão do orifício miopectino de Frouchot. Então, se a gente lembrar um pouquinho o que é o Frouchot, na sua porção medial é a borda lateral do reto abdominal, na sua porção superior é o arco do músculo transverso, na sua porção lateral, látero inferior, né, o músculo iliopsoas, e na sua porção inferior o ligamento pectíneo. Então essa área é a área que todas as hérnias vão acontecer, as hérnias inguinais e as hérnias femorais, porque é o imbricamento das 3 aponeuroses dos músculos oblíquos, né? Oblíquo externo, interno e transverso, eles se fundem aí, formando o que antigamente a gente chamava de tendão conjunto, né? E formam uma área de fraqueza natural ali. E essa área de fraqueza, ela é perfurada por uma estrutura, que é o funículo espermático no homem e o ligamento redondo do útero na mulher. Então já existe um defeito natural, que é o anel inguinal profundo, bem no meio do Frouchot, né? Por isso que as hérnias se desenvolvem aí. E se a gente for ver o tamanho do Frouchot, tem vários artigos na literatura mostrando quanto ele mede em torno de 15 centímetros por 10 aqui, 10, 11 centímetros. Ou seja, isso já responde o tamanho da nossa prótese, né? Nossa tela. Quando a gente faz a cirurgia por aberta, o Liechtenstein, ele trata só essa parte aqui, ó, verde aqui, que é a porção anterior do canal inguinal. Ele não trata a posterior. Se você for tratar uma hérnia femoral com o Liechtenstein, você tem que dissecar mais para baixo, até chegar no anel femoral. Senão você não trataria. Então o trato iliopúbico, ele vai dividir o canal inguinal em anterior e posterior. O anterior é o verdinho aqui, posterior é o azulzinho. Anterior, região das hérnias inguinais, e posterior a hérnia femoral. Então, qual é o landmark mais importante aqui? Isso nós vamos falar bastante na anatomia laparoscópica depois. São os vasos epigástricos. Salve, senhor presidente. São os vasos epigástricos, né? Então, os vasos epigástricos, eles vão dividir o canal inguinal anterior na sua porção medial e lateral, né? Medial, hérnias diretas. Então aqui é o triângulo de Hasselbalch, vocês lembram? Triângulo de Hasselbalch, vasos epigástricos, ligamento inguinal, reto abdominal. Esse triângulo, fonte das hérnias diretas. Hérnia indireta, no anel inguinal profundo, lateral aos epigástricos, né? E na parte posterior do canal inguinal eu vou ter então a hérnia femoral no orifício femoral. Então essa compreensão inicial é importante, porque quando a gente for passar pela laparoscopia, a gente vai ter que avaliar isso daí. O que é importante aqui nessa imagem? Mostrando aqui de novo, ao lado direito, aberto, né? O que é a hérnia indireta, o que é a hérnia direta. A hérnia direta no Hasselbalch, aqui no triângulo, a indireta no anel. A importância é isso aqui, ó. Na hérnia direta, eu não tenho um saco herniário verdadeiro. Eu tenho uma fáscia transversalis que está doente, está flácida, então eu tenho um abaulamento. Então eu não tenho nada aderido à fáscia transversalis, a não ser aquela gordura que reveste a bexiga, né? Gordura pré-peritoneal. Já na hérnia indireta, que adentra o anel inguinal profundo e vai em direção ao testículo, aí sim eu tenho o peritônio que entra ali. Então ali eu tenho um saco herniário verdadeiro. Qual a diferença na minha cirurgia?
Aqui eu não preciso dissecar sacroilinear, nenhum. Só descolar a gordura, a cirurgia está pronta. Aqui não, aqui eu tenho que separar os elementos do cordão do sacroilinear. E essa é a grande dificuldade. E é isso que a gente vai mostrar para vocês um pouco aqui, só para a gente lembrar. Então essa é uma visão laparoscópica já, né, de uma TAP. Lembrando a diferença de TAP e TEP. A TAP é uma transabdominal pré-peritoneal, então eu entro na cavidade abdominal, abro o peritônio e vou para o espaço pré-peritoneal. Na TEP eu já entro no espaço pré-peritoneal. Então eu já estou com o flap dissecado aqui, né, e tenho as estruturas aqui. Aqui é só para a gente lembrar do Frouchot. Então está aqui, ó, borda lateral do reto abdominal, ligamento pectíneo, músculo ilho-psoas e o arco do músculo transverso. Então isso tudo aqui é o orifício meio pectíneo de Frouchot. É aí que a minha tela tem que ocluir esse espaço, ó, né, dessa maneira. Então essa é o que a gente vai estar descrevendo aqui hoje. Então 3 estruturas são importantes nessa concepção, que aí veio aquela imagem do Y invertido, né? Que são os vasos epigástricos, no homem o ducto deferente, na mulher é o ligamento redondo, que está na mesma posição, e os vasos espermáticos aqui do lado, né? Isso forma essa figura desse Y aqui. Reparem um detalhe nessa imagem. Se a gente for observar a posição dos vasos epigástricos, a minha dissecção medial e a minha dissecção lateral, ela é igual, né? É mais ou menos a mesma proporção. Então os vasos epigástricos estão sempre no centro da minha dissecção. Então quando você estiver operando uma hérnia, por vídeo, sempre de olho no epigástrico. Onde estão os epigástricos? Está aqui. Você começa a dissecar, deixa eu ver onde está o epigástrico. Está lá. E você vai sempre se localizando pelos epigástricos. E aí você vai dissecar até a síntese púbica e até a crista ilíaca, na mesma proporção. E o trato iliopúbico que passa aqui, né, que a gente viu na anatomia aberta lá, ó, o trato iliopúbico ele vai dividir em anterior e posterior. Né? Anterior, hérnias inguinais, né, a direta no triângulo Hasselbalch, a indireta no anel profundo, e posterior a hérnia femoral. Então essa é a compreensão anatômica. E daí surge a imagem de 5 triângulos. O primeiro deles já é descrito, que é o triângulo do desastre, né, que ele é entre os vasos espermáticos, os vasos espermáticos e o deferente. No centro do DUM eu tenho artéria e veia ilíaca. Então esse é o lugar mais difícil de dissecção e o cirurgião tem mais receio de dissecar. Então deixe por último na sua dissecção, a gente vai falar sobre isso. Então aqui a gente tem os grandes vasos ilíacos aí, que é o grande desafio. Lateralmente eu tenho o trapezoide da dor, ou triângulo da dor, que ele é limitado pelos vasos espermáticos e pelo trato iliopúbico aqui em cima, e essa é a região dos nervos. Então todo pós-operatório que o paciente tem dor crônica relacionada a essa cirurgia, ou foi por uma dissecção inadvertida e você machucou o nervo, ou você fixou a tua tela no nervo, ou a tela fez uma retração e fez um mechoma em cima dos nervos. Então geralmente a dor está relacionada à lesão nervosa nessa área. Então tomar cuidado na sua dissecção. Vamos lembrar um pouquinho dos nervos? Aqui tem uma imagem mostrando a maioria deles. Eu gosto muito dessa imagem, eu roubei de um anestesista, de um livro de bloqueio anestésico, porque fala de todos os ramos aí. Se a gente pensar no ilho hipogástrico e no ilho inguinal, eles são mais anteriores, mais altos. Então eles estão mais relacionados à cirurgia aberta de Lichtenstein. Não tem muita relação com a laparoscopia, a não ser o ilho inguinal, porque ele passa por aqui, ó, e vai em direção ao testículo também, né? Mas na sua porção anterior. Quando eu vou fechar o meu peritônio com um grampo, com um Tucker, eu posso transfixar a musculatura e atingir esse nervo lá em cima. Então lembrem desse detalhe, a gente vai falar daqui a pouco. Cirurgia robótica, o Domênico vai falar hoje. O que os robóticos, entre aspas, estão defendendo? Que eu posso fechar o defeito herniário com sutura. A laparoscopia também pode, só que fechar o defeito herniário, eu posso ter lesão do ilho inguinal, porque eu vou engruvinhar toda aquela musculatura ali. Então esse é um cuidado que a gente está tendo hoje nas discussões aí da robótica. E aí tem os 3 nervos da laparoscopia em si, posteriores. O primeiro deles, cutâneo lateral da coxa, ele passa junto da crista ilíaca anterior-superior. Aqui está a crista ilíaca, aqui está o anel inguinal superficial, aqui está o anel profundo. Esse é o trato iliopúbico aqui, né? Então, o cutâneo femoral ele passa junto da crista ilíaca, e esse é o mais importante, o gênito femoral. Ele tem 2 ramos, né? 2 feixes, o ramo genital
e o ramo femoral. O ramo genital ele adentra o anel inguinal profundo junto com os elementos do cordão e vai inervar o cremaster e o testículo, né? Então, cuidado com esse nervo. Mas esse é o principal deles, o ramo femoral do gênito femoral, porque ele se insere um pouquinho acima do trato iliopúbico e é ali que você às vezes tem lesão dele. E por último, o femoral, que ele é mais baixo, né? Ele nem está desenhado aqui porque ele corre sobre o psoas, ele é bem mais inferior, mas ele está lá. Então cuidado na sua dissecção posterior. Aqui está a imagem deles aí todos, ó. Então eu tenho aqui lateral. Sempre que eu for mostrar a anatomia aqui, eu estou mostrando o lado direito, tá? A região inguinal direita, sempre a direita. Então eu estou vendo aqui, ó, o femoral lateral, né, o cutâneo femoral lateral, o ramo genital, femoral do gênito femoral, e o femoral ele está um pouco mais medial, ele está por aqui, assim, a gente não está vendo aqui, mas ele está nesse grupo de estrutura junto do elemento do cordão abaixo aqui, né, ele corre aqui embaixo, mas ele está ali. E o ramo genital ele vem nessa direção e vai junto com os elementos do cordão, né? Lembrando, ó, o trato iliopúbico está aqui. Se a gente for ver aqui, não sei se vocês conseguem ver a imagem, ó, eu tenho aqui em cima a inserção do ramo femoral do gênito femoral, ali em cima. Então cuidado na fixação da sua tela. Então na nossa dissecção lateral, o que a gente faz? Ó, vai até encontrar o psoas, né? E esse é o trato iliopúbico, e a gente vê os nervos aí, ó, né? Então cuidado nessa dissecção lateral para não ter essa lesão nervosa. O ideal é que essa gordura, esse paciente era bem magro, né? Mas o ideal é que a gordura fique na parede. Então você disseca trazendo só peritônio, deixando a gordura recobrindo os nervos. Isso é fundamental. Aqui só mostrando os pontos de dor, né, que esses doentes vão ter. Cutâneo lateral da coxa e o hilo hipogástrico vai dar uma dor mais lateral na coxa. O ramo femoral, do gênito femoral, dá geralmente na parte anterior da coxa e às vezes medial. E o hilo inguinal, tanto o hilo inguinal quanto o ramo femoral e o femoral pode dar dor na parte medial da coxa. E o gênito femoral na dor região testicular. Então esses são os pontos de nevralgia que a gente tem na lesão desses nervos. Então cuidado na sua dissecção lateral do que a gente chama do triângulo da dor aí. Depois a gente passa para os triângulos das hérnias. Esse primeiro não é um triângulo verdadeiro, ele é um triângulo didático só para a gente colocar os 5 triângulos, mas ele é o anel inguinal profundo. Então ele é o ponto das hérnias. Poderia até ser um triângulo se a gente pensasse nos vasos epigástricos, no trato iliopúbico e no arco do músculo transverso, né? Ali está o anel inguinal profundo e ali eu tenho as hérnias indiretas. A hérnia indireta, como eu disse, ela tem um peritônio, então eu tenho um saco herniário verdadeiro. Então quando eu traciono, ó, reparem que na tração do saco herniário, os elementos do cordão estão aderidos a ele, ó, né? Então existe uma aderência nos elementos, e olha o detalhe aqui, ó, olha o tamanho do lipoma que esse doente tinha. E sempre tem esse lipoma de cordão que ele tem que ser explorado. Isso faz parte das 10 regras de ouro lá, que é a exploração do anel inguinal profundo, sempre, para investigar a presença do lipoma. Então o grande desafio do cirurgião aqui é descolar os elementos do cordão do saco herniário. E isso é mais difícil, todos nós que já fazemos temos essa dificuldade ainda, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, ó. Então eu tenho lá, são vídeos curtos só para a gente detalhar um pouco, né? A gente vê lá o grande saco herniário, os vasos epigástricos estão aqui em cima, né? Então a sombra deles está aqui, ó, mais ou menos nessa posição, ligamento umbilical aqui, e a gente vai tentar tracionar. Qual é a dica aqui? Desculpem, os slides estão em inglês, que eu mostrei agora, semana passada, num congresso lá em Portugal, eu precisei passar tudo para inglês, e acabei não voltando. Então, ó, puxar para medial. Essa é a dica, puxe o peritônio para medial, né? Tracione para a parte medial e vai jogando as estruturas para a lateral. Então você vai parietalizando, né? Devagarzinho você vai jogando as estruturas e vai parietalizando os elementos do cordão e o seu saco herniário ele vai soltando aos pouquinhos, ó. Mas é um desafio. Tanto é um desafio, ó, aqui só mostrando, ó, sempre procurar anatomia, né? Está lá o deferente, está aqui os vasos espermáticos, levanta o peritônio, dá uma olhadinha, vê onde estão as estruturas, volte a dissecar, e assim a gente vai conseguindo liberar o saco herniário. A gente já começa a ver ele aqui, ó, branquinho aqui, sendo liberado. Aí já está no finalzinho, eu vou passar adiante. Uma coisa que a gente tem feito muito hoje, nas hérnias, por exemplo, nesse caso, ó, o saco estava tão aderido que na tração, até o testículo aparece aí, ó, né? Ou seja, é uma grande aderência aí.
É impossível soltar esse sacroiliário. Quase pegamos epidídimo ali, né? O senhor até arrepiou aqui. Olha lá, é isso aí. O que fazer aqui nessa situação, né? Onde eu não consigo? Isso é uma postura interessante hoje em dia, que é o abandono do sacroiliário. Então a gente faz uma incisão circular aqui, abandonando o peritônio dentro do canal inguinal. E geralmente a gente faz isso no início da cirurgia, antes de abrir o flap, né? Então a gente vai dando a volta aqui, ó, vai dissecando devagarzinho, dando a volta. Olha lá o sacroiliário já abandonado ali, ó. Então a gente faz uma incisão circular e com isso o sacroiliário fica no canal inguinal. Isso pode aumentar a incidência de lipoma, a gente pode discutir depois, de seroma, desculpa, mas você acaba fazendo uma cirurgia, ó, mais tranquila agora, porque vira uma cirurgia agora de uma hérnia comum, né, com orifício central no seu flap. Depois você vai ter que fechar o orifício, mas aí é mais fácil do que você ter a lesão aí. Então aqui é só para demonstrar, e essa é a maneira que a gente faz. Depois eu tenho as hérnias diretas, então, no triângulo de Hasselbalch. Vasos epigástricos, reto abdominal, ligamento inguinal. Ali é a fonte das hérnias diretas, descrito por Hasselbalch. Essa é mais fácil. Então, para quem está começando, se você puder selecionar o teu doente magro, uma hérnia unilateral, direita, direta, esse é o doente perfeito para você iniciar a tua história laparoscópica aí. Então, aqui você vai soltar essa gordura só. Então, repare que não tem aquele sacroiliário mais, ó. Eu traciono o peritônio, vê que a face transversal vem junto, porque eu tenho essa gordura aderida a ela. Então, na hora que eu traciono a gordura, ó, e vou soltando, ó, a face transversalis, aquilo o próprio CO2 vai ajudando a gente a dissecar. Repare que eu liberei a parte lateral, liberei a parte medial até a síntese púbica e ficou uma tenda de peritônio aqui, né? Uma tenda de peritônio na parte central, que a gente vai discutir depois as 3 áreas. Então, lá, só liberar a face transversal, ela vai voltando. Aqui está bem devagarzinho para demonstrar mesmo. Aqui está o osso da pubis, né? E aí você soltou a tua hérnia, praticamente a cirurgia acaba aí. Então tá lá, né? A face transversal solta. Vou passar adiante aqui. Por último, a hérnia femoral, né? Que é no orifício femoral. Então esse triângulo ele está formado pelo ligamento inguinal, o ligamento de Cooper aqui embaixo, né? Ou pectíneo mais baixo até, e a veia ilíaca, que ela vai estar aqui, ó. Ali é o orifício femoral. Então na hora que a gente vê aqui, ó, lembrar o que é o ligamento de Cooper. Então eu tenho aqui o ligamento inguinal na sua parte superior, o ligamento pectíneo na parte inferior e a veia ilíaca que está aqui, ó. Então isso é o triângulo onde existe aqui no centro o anel femoral. O anel femoral. Aqui é a posição da hérnia. Cuidado com esse vaso aqui. Esse vaso é a corona mortis, né? Esse vaso ele é uma anastomose dos vasos obturadores que estão aqui com os vasos epigástricos. Então ele forma uma coroa aqui embaixo e depois ele tem esse ramo que vai até lá. Então cuidado na dissecção aí para não ter lesão desse vaso, porque em algumas situações ele é bem amplo. Quer ver? Eu estou soltando aqui uma hérnia femoral, tem uma gordura totalmente aderida, e a mulher tem mais hérnia femoral que o homem, né? O próprio guideline da Sociedade Europeia já fala que hérnia na mulher, você não pode ficar aguardando, como você até faz no homem, tem que operar pela laparoscopia. Olha a corona aqui, ó, né? Então tomar mais cuidado nessa dissecção para não ter lesão desse vaso. Aqui só para mostrar mesmo a posição, ó. O anel femoral está aqui, a corona enchendo aí, ó, corona mortis aqui, a veia ilíaca aqui. Então as estruturas estão bem próximas aí, cuidado, pois não. Doutor, esse limite mais lateral é a veia ilíaca, a veia femoral estaria onde? A veia femoral, ela vem um pouquinho mais, ela está mais interna, que na hora que você disseca aqui, ela está ali. Na verdade é a mesma veia, né? Só que ela muda de nomenclatura porque uma está um pouco mais na região femoral e depois ela se torna a veia ilíaca interna. O ligamento inguinal é que define. Isso. A artéria ilíaca externa, quando ultrapassa o ligamento inguinal, passa a se chamar femoral. A artéria ilíaca interna, ultrapassando o ligamento inguinal, passa a se chamar artéria femoral. Obrigado. Interna não, externa, desculpa. Obrigado. Obrigado, Nunes. É isso mesmo. Então essas são as definições importantes.
Caiu um pouco de água aqui. Então esse é o artigo, baixem aí o artigo, leiam, porque aí tem toda essa definição anatômica aí, acho que é legal para você discutir. Em relação à tela, o que é importante no estudo das telas hoje, né? É tamanho de tela. Então o mais importante é você colocar telas grandes. O ideal são telas de no mínimo 15 por 10 centímetros. Essa é uma tela autofixante de 16 por 12. O Diego trouxe umas amostras para vocês verem depois. E colocar a tela bem esticada como está aqui demonstrada. Ela tem que ficar esticada aqui embaixo, para não dobrar sobre ela mesmo. E principalmente nessa área lateral, porque quando você fecha o flap, é perigoso ela dobrar sobre ela mesmo e você ter uma recidiva posterior. Então, se a sua tela está pequena para o teu espaço, é porque você dissecou pouco. Disseque bastante e coloque telas grandes, isso é fundamental. Isso está naquele artigo das 10 regras de ouro, então eu tenho que ter pelo menos 3 centímetros de overlap para cada lado, pelo menos, o ideal são 4. Então se eu pensar num defeito direto, eu tenho que ter 3 centímetros para medial, 3 para cima e 3 para baixo, no indireto a mesma coisa. Daí a importância, e essa é uma mensagem que talvez seja mais importante hoje aqui, a importância de eu dissecar a sínfise pública um pouco além dela, principalmente nas hérnias diretas. Hérnia direta grande, a classificação da Sociedade Europeia coloca como M, que são as hérnias mediais, direta, L lateral, né? E é femoral. Então, M3, M medial acima de 3 centímetros. Essas são hérnias que você obrigatoriamente tem que fixar a tua tela. Isso está no guideline. Hérnias menores, né? Uma M1, M2 ou uma L2, por aí você pode até nem fixar a tela. Então, se eu me preocupo com a fixação da tela nas grandes hérnias diretas, eu tenho que ter um overlap bom de tela para medial. Então, eu tenho que transpassar a minha linha média. Pelo menos 1 centímetro, pelo menos. Então, às vezes a gente está dissecando e está vendo já o ligamento de Cooper contralateral já, porque a gente já passou da linha média. É importante que a tua tela recubra a linha média, a linha alba. Passe dela, porque senão o seu ponto de recidiva vai ser aqui, ó, bem medial, junto da sínfise pública, que é a recidiva do Liechtenstein, né? E que é a recidiva da laparoscopia, das hérnias diretas. Então, lembrar desse detalhe. Fixação. Se eu for fixar minha tela, onde eu ponho meus grampos aí? Essa tela não precisa fixar, mas é só para a gente demonstrar. Primeiro grampo medial, bem em cima da linha média, lá praticamente na linha alba, lá em cima. Depois eu ponho outro grampinho medial aos vasos epigástricos, né? Depois um lateral aos vasos epigástricos. E um terceiro aqui lateral, cuidado nesse quarto grampo, não colocar ele muito baixo no trato ileopúbico. Coloque alto, o mais alto possível da tela. Esses 4 grampinhos já são suficientes para fixar uma tela. Coloca mais um no Cooper ali, na dependência de uma hérnia direta, eu coloco um ali. Se for indireta, às vezes eu nem coloco. E eu posso colocar mais um em cima da sínfise pública na linha média. Não mais do que 6 grampos. Não tem necessidade de você colocar mais do que isso. Ah, mas o convênio liberou o grampeador, tem 30 grampos, eu vou torrar os 30 grampos aqui nessa tela. Não é por aí. Aumenta a dor crônica. E do deferente que está aqui, ó, para a lateral, nada de fixação, né? Obviamente ali você evita qualquer fixação mecânica. Uma outra possibilidade é você ter uma fixação com cola, né? É interessante também a cola, porque ela faz mais ou menos o que a tela autofixante faz e você minimiza a chance de dor, porque você pode até colocar os mesmos pontos de fixação do grampo, colocar cola, e eu acho que isso é interessante da cola, né? Você poder colocar nessa parte lateral, por sobre os nervos, por sobre os vasos ilíacos, o que as telas autofixantes também fazem, né? Então essa é uma alternativa. Então, lembrando, quais são as 3 áreas de secção que a gente vai fazer? Então, a área 1, né, ou zona 1, que é essa área lateral. Então, eu disseco, eu abro o meu peritônio sempre de medial para lateral. Eu começo lá no ligamento umbilical. Tem gente que prefere lateral para medial, você prefere lateral, né? O Maurício prefere lateral para medial. Tanto faz. Eu gosto de vir de medial para lateral, porque eu já estou aqui, eu já disseco aqui. Disseco a área lateral, em cima do psoas. Achei o psoas, eu vou para... Achei o psoas, eu vou para a área 2, que é medial, em cima da bexiga. Aí eu vou em busca do osso da pubis, né, do ligamento de Cooper, e de secar a hérnia direta. Então já libera direta. E por último,
eu deixo aquela tenda central que eu vou secar o deferente, os vasos espermáticos e em cima dos vasos ilíacos, e aí que a gente tem que tomar esse cuidado na dissecção. Feito isso, a última etapa é o fechamento do peritônio. A orientação é que se faça com sutura, não que esteja errado você fixar com grampo, mas você aumenta a chance de dor crônica e a chance de sangramento também, né? Então o ideal é fechar com sutura. O fio farpado ele ajuda nesse fechamento, porque você não precisa dar nó nem no início nem no final, ele vai travando a tua sutura, então é bastante interessante. E por último, a aspiração do espaço pré-peritoneal, para que a tela se acomode e você possa observar se a tela dobra aqui embaixo ou não. Em algumas situações ela dobra e é a tua chance de corrigir o problema caso ela tenha dobrado ali. Então basicamente era isso em relação à anatomia. Eu tenho mais quanto tempo? Né? Vamos falar rapidinho então das eras encarceradas. Sim, está aprendendo. Das eras encarceradas. Alguma pergunta, alguma dúvida a respeito à anatomia, dissecção que vocês queiram fazer? Por favor. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Não? Talvez no final. Tá bom. Então vamos adiante. Então vamos discutir um pouquinho sobre a era encarcerada, né? Esse é um desafio também para a gente. A laparoscopia, a literatura já traz isso já. Ela é superior à cirurgia aberta em alguns quesitos. Primeiro, a possibilidade de você avaliar a cavidade abdominal, principalmente a vitalidade de uma alça encarcerada. O índice de ressecção de alça na laparoscopia é menor do que na cirurgia aberta. Então ela tem esse lado bom. E o segundo é a infecção, né? Então diminui bastante o risco de infecção quando você faz por laparoscopia. Mas vamos discutir um pouquinho a respeito disso, do que é racional aí, né, das eras encarceradas. Só lembrando que 25% de todo abdômen agudo obstrutivo são causados por eras encarceradas, né, às vezes até estranguladas. Então isso é um dado importante aí. E esse é importante, numa situação de emergência, né, numa hernia estrangulada, você tem 7 vezes mais chance de mortalidade e 20 vezes mais chance de ressecção de uma alça intestinal. Então você vê que realmente é uma coisa importante para ser discutida. E o que é interessante desse artigo, bem legal esse artigo, se você fez um diagnóstico de uma hernia inguinal encarcerada, após 3 meses ele tem 2,8 de chance de evoluir para uma hernia inguinal, de evoluir para um encarceramento e 4,5 em 2 anos. Obviamente aquelas hérnias maiores, né? Muitas vezes inguinal escrotal. Mas na mulher, né, praticamente 10 vezes mais risco. Então, aquela postura que a própria sociedade coloca, que você pode nem operar uma hérnia, então se eu tenho uma hérnia unilateral primária num homem assintomático, pequena, 1 centímetro, você pode até não operar. É watchful and wait, né? Observa e espera. Na mulher não, porque você pode ter o risco de ter um encarceramento numa hérnia femoral. Então a mulher tem que ser operada. E o grande desafio é entender o momento para avaliar a vitalidade de alça. Esse é o desafio de uma hérnia estrangulada, né? Resseco, não resseco, a laparoscopia é melhor que a aberta, qual é o melhor caminho, né? Então essas são as discussões que a literatura traz, o que é melhor para o doente, né? O que a gente vê é o seguinte, aqui é um vídeo? Não. Às vezes, essa imagem é interessante, às vezes você tem uma hérnia encarcerada onde toda a alça está solta ali dentro. Na hora que você faz a laparoscopia, essa alça vem fácil às vezes, o próprio pneu ajuda. Às vezes não, às vezes ele está aderido ao saco herniário peritoneal. Essa imagem aqui é de uma paciente minha, que ela foi internada de manhã, foi operada no final da tarde por cirurgia aberta, né, por uma hérnia encarcerada, e no dia seguinte ela mantinha o quadro ainda de suboclusão, distensão, dor, ela não tinha melhorado nada com a cirurgia. Falei, vamos fazer uma laparoscopia, vamos dar uma avaliada do que está acontecendo. Ela mantinha o encarceramento dela no peritônio. Então o cirurgião reduziu o peritônio, jogou para dentro, beleza, fez o Liechtenstein e tratou. Só que ela estava encarcerada no saco peritoneal lá dentro, internamente. Então, só a laparoscopia permite você avaliar isso, né? Então, ou que você traga toda a alça para fora numa inguinotomia. Mas não é por aí. Tinha um videozinho assim. E aqui está solto. Você vê que às vezes a gente se depara com tudo soltinho, né? Você vai puxando e ele vem. Né? Talvez seja aquela... A cortina lá. A Diana está tomando um solzinho lá. Está na praia.
Então, melhorou. Então a gente vê, às vezes o defeito é grande e o encarceramento ele é solto, às vezes não, às vezes ele está preso. É exatamente isso aqui, ó. Então às vezes você tem o encarceramento, o cirurgião reduz o que está encarcerado, mas ele mantém aquele estrangulamento. Então você tratou, pôs uma tela anterior aqui, mas olha lá, continuou o encarceramento interno. Então a laparoscopia te permite avaliar isso e permite avaliar também qual a estrutura que está encarcerada, se existe complicação a mais. Então acho que é interessante a laparoscopia. Esse é outro caso nosso, interessante, ó. A gente tentava tracionar a alça, ela não vinha de maneira alguma, e só mesmo liberando o saco peritoneal que a gente conseguiu trazer o defeito, a alça. Cuidado, na verdade isso aqui é aquela mesma paciente lá, cuidado com as pinças que você utiliza para tracionar essas alças, porque você pode rasgar a alça e aí é uma tragédia. Então a laparoscopia ela permite essa avaliação da vitalidade de alça, mas o que é questionado na literatura? As complicações que você pode ter, principalmente lesão de alça, como eu acabei de citar, né? E as complicações, olha, como nesse caso, ó, a gente tracionando a alça, um dos primeiros casos, bem antigo, e olha lá, que beleza, né? E aí a gente perfurou a alça só na tração. Então isso é uma coisa que tem que realmente tomar cuidado. Nesse caso a gente abriu um pouquinho a cicatriz umbilical, puxou essa alça para fora, rafiou o defeito, rezamos aí um terço inteiro, e o paciente evoluiu bem. 2 dias, 3 dias. O cabelo ficou um pouquinho mais branco, né? Esse é outro problema, contaminação da tela. Então assim, a discussão era estrangulada, coloco tela ou não coloco tela, né? Porque se você tem estrangulamento, você pode depois ter uma evolução com quadros infecciosos aí de tela e ter que retirar a tela. O que a literatura fala? Esse é um trabalho bem interessante de 2015, né, mostrando aí 234 pacientes operados, né, e todos eles com telas de polipropileno monofilamentar, Liechtenstein e a maioria deles Liechtenstein, para avaliar a infecção. Qual é a conclusão desse trabalho? Que o uso de tela na emergência é seguro, né? Não associado a maior lesão, maior complicação sistêmica ou local, diminui a recidiva e mesmo que você faça uma ressecção, isso não é uma contraindicação de você usar tela. Então a discussão, qual é o detalhe aqui? Telas macroporosas, isso é fundamental, e de gramatura alta ou média, né? Mas de preferência telas macroporosas. Aqui falando um pouco de recidiva, acho que eu vou pular aqui, né? A gente não era tanto o escopo da aula, mas só para lembrar, cirurgias abertas, né? Onde eu fiz a cirurgia aberta e recidivou, refaça por laparoscopia. Se eu fiz laparoscopia e recidivou, refaça aberta. Essa é a orientação. Para aqueles que têm mais experiência, a gente sempre começa por laparoscopia, né? E, na maioria das vezes a gente termina, mas nem sempre, né? Então, eu gosto de começar por laparoscopia até para avaliar a recidiva. Mas se eu vou terminar ou não, isso é uma discussão que eu tenho com o meu paciente, né? Então, aqui é exatamente o que o guideline fala, né? Se o reparo primário foi só sutura, né? O paciente fez um bacile, que seja. Você pode reoperar por Liechtenstein, o plug nem não se usa mais, né? Mas o Liechtenstein. Ou posterior, qualquer técnica, ou laparoscopia, TAP ou TEP, se for uma ressecção primária sem tela. Ressecção primária, que é esse caso aqui, ó. Esse é um paciente que ele tinha um bacile feito, alguma cirurgia desse mais ou menos como isso, e nós operamos por laparoscopia e praticamente não tinha aderência alguma ali, foi uma cirurgia bem tranquila. Só para lembrar que é possível, uma grande recidiva ao medial e praticamente sem aderência. Pacientes operados com tela, Liechtenstein, recidivou. Esse sim, o ideal é você reoperar por laparoscopia. Se ele foi operado com tela por laparoscopia, dê preferência então para o Liechtenstein, né? Reopere aberto. E isso é o que o guideline fala, mas aqui fica a discussão de refazer por laparoscopia. Esse paciente tinha um Liechtenstein feito, repare que ele tinha aderências aqui na região, né? Tinha bastante aderência, até fio, ó. Tinha até um fiozinho lá, um fiozinho de proleira, que provavelmente o cirurgião fixou a anel profundo. Então você tem mais aderência sim, quando você refaz por laparoscopia. Mas é bem possível fazer e a recomendação é que se faça dessa maneira. E aí você consegue criar o espaço, olha lá o ponto lá. O fiozão está lá, né?
criar o espaço e corrigir pela laparoscopia de uma maneira bem tranquila. Então fica só essa discussão mesmo, se a gente não pode fazer por laparoscopia uma ressecção posterior, e ela é mais difícil, ó, nesse caso o paciente tinha uma tela já, feita por laparoscopia, teve uma recidiva medial, então aí você tem que avaliar o momento, se você tira a tela, não tira a tela, entra no meio da tela, por sobre a tela. O Domênico vai falar de robô e com certeza a robótica hoje é um grande avanço nessas reoperações, e a gente tem visto melhores resultados com a cirurgia robótica, né? Mais estática, a visualização é mais detalhada, você tem movimentos com o robô que você não consegue fazer pela laparoscopia, então a gente tem realmente evoluído nessa questão. E aí é questão de paciência, vocês soltando. Um detalhe importante na recidiva, para você reoperar por laparoscopia, é você às vezes fazer a ligadura dos epigástrios logo de cara, né? Já faça a ligadura porque eles vão sangrar, então você pode fazer uma ligadura imediata aí, e aí colocar uma tela adequada ao problema. Então reparem, aqui eu não consegui tirar a tela anterior, estava muito aderida aos vasos, aqui eu deixei esse pedaço de tela antigo e só moldei uma nova tela em volta daquela tela anterior, então você pode moldar a sua tela, acho que isso é interessante. Acho que era isso. Fico à disposição para a gente discutir, aqui estão os meus contatos, se vocês quiserem mandar um e-mail, acessar aí as mídias sociais, né? Então tá jóia. Muito obrigado. Alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Opa, vamos lá. Essa parte onde sobrepõe telas, Na recidiva, tem algum relato de complicação, de sair a tela do lugar, alguma outra coisa associada aí ou não? O ideal é sempre você não sobrepor tela, né? Porque tela sobrepondo tela, você pode ter uns sinos ali e ter líquido, e aí formar um seroma e encistar, né? Ter um seroma encistado. O ideal é evitar essa atitude, mas às vezes não tem como, você tem que às vezes sobrepor um pouquinho. Mas outro tipo de complicação dela não aderir ou sair do lugar, a gente não vê, não tem essa descrição. É mais mesmo que seroma encistado, né? Porque faz os sinos, né? Daí a importância de usar a tela macroporosa, porque aí ela transloca mais líquido e tem menos chance de formar... Vocês lembram a parte de poro e peso das telas? você vai contar? Vou falar bastante. Eu vou falar, depois eu reforço. Não, você pode falar. O que é uma tela? Toda tela é um fio. Então você pega um fio de polipropileno, né? Então você pega lá 20 metros de fio. Aí você pega esse fio e faz uma trança ali. Você põe ele na máquina e a máquina faz uma trança. A tela é isso. Então a tela você tem duas medidas de tela. Você tem o peso molecular da tela e tem o poro da tela. O que é o poro? É o buraco entre as tramas, né? Então o poro tem que ser maior do que 1 milímetro. Poros menores do que 1 milímetro são microporosos. Quanto menor o poro, quando eu vou ter a fibrose dessa tela, a fibrose vai entre aspas, invadir esses poros aí, vai entupir, vamos falar assim, os poros. Então eu não vou ter translocação líquida ali. Quando eu tenho poro maior, essa fibrose ela é mais uniforme, então eu tenho menos retração de tela. Então quanto maior o poro, melhor. Em relação ao peso, ele é por gramas por metro quadrado. Então você tem, o valor é esse, 60 gramas. Tudo que tiver acima de 60 gramas é alta gramatura, ou alto peso. Abaixo de 60 até 40, médio peso. E abaixo de 40 é peso leve, né? Baixa gramatura. Qual a importância disso? Quanto maior a gramatura da tela, mais pesada é essa tela, mais retração ela causa. Então uma tela de alta gramatura de 100 gramas, 120 gramas por metro quadrado, essa tela vai ter às vezes até 20% de retração, depois de 5 anos. Então se eu pôr uma tela 10 por 10, 5 anos depois ela está medindo 8 por 8, olha lá, às vezes até menos, porque ela tem uma baita retração, né? Então eu vou usar sempre alta gramatura, ela é mais forte, ela resiste mais à tensão, mas ela tem mais retração. Então a gente tem que pensar nisso. Então se eu estou operando uma hernia recidivada, uma hernia muito grande, eu vou pôr alta gramatura, e grande, porque ela vai retrair. Média gramatura, hoje é a nossa preferência. É aquela tela que tem uma retração, mas não tão intensa quanto uma alta. Baixa gramatura, hoje em dia a gente tem evitado. A indústria chegou com telas de baixa gramatura para a gente, né, 10, 12 anos atrás. A gente começou a usar muito
e hoje a gente está vendo algumas recidivas de telas muito leves, né? Então, às vezes ela vai junto com o abaulamento, né? A tela está lá, está bonitinha, está esticadinha, mas ela está abaulada, porque ela é fraca, né, em termos de tensão. Então é mais ou menos isso. Então a tela ideal é uma tela macroporosa, de alta gramatura ou média gramatura. E aí você tem o polipropileno, que é a maioria das telas, né? E você tem o poliéster, que é o caso da ProGrip, que você tem o poliéster monofilamentar. Antigamente era multifilamentar, tinha mais infecção, né? Hoje o mono é mais indicado. Era isso. Posso acrescentar? Claro. Deve. Então, essa porosidade que o Marcelo falou, essa porosidade que o Marcelo falou é extremamente importante. Tá? Em relação à porosidade, são duas porosidades. A porosidade do tamanho do anel da trança e a porosidade do próprio fio. Os fios possuem microporos, né, que são medidos em micras, inclusive. Tem que ser macroporoso o fio também, porque é onde entram os fibroblastos e ocorre a melhor integração. Então, além do que o Marcelo falou, das porosidades das tramas, o fio tem que ser macroporoso também. Então, isso é importante. Então, cuidado com o macroporoso. Vão te vender tela por aí, aquelas telas Xing Ling, é macroporosa, realmente, a trama é desse tamanho. Tá? Mas você não sabe qual a qualidade desse polipropileno, se o polipropileno é macroporoso ou não. Então, cuidado. Sempre recebam telas já conhecidas, não tem índole questionável em relação ao grupo que está te vendendo essas telas. Esse é um detalhe. Outro detalhe que o Marcelo falou também, que eu acabei de esquecer, mas deixa eu falar. Você está falando do poro. Não, mas tinha outra coisa. Gramatura. Bem lembrado. Acabei de operar um paciente meu. Obviamente que a gente tem recidivas que não sabe, que vão para outros pacientes, né? Mas que eu considero como a minha primeira recidiva de hérnia virgem. Não de hérnias operadas por prostatite, etc. E tal, que eu tive mais uma. Mas de hérnia virgem, né? Tudo bem, eu cometi uma falha, eu operei, ele era obeso mórbido, não deveria ter operado com esse peso. Mas em Grau. E eu botei a nossa tela, muito baixa gramatura, onde a gente trabalhou muito tempo, etc e tal. E fui reoperar, obviamente fui reoperar por pílula-laparoscopia. Não é o correto é operar o que ele acabou de ensinar, sempre pela via contrária àquela que você havia operado. Mas a gente tem uma certa experiência, a gente sempre faz por videolaparoscopia também, repetindo a via de acesso anterior. E ela desapareceu. Você achou até? Desapareceu. Achei um negocinho que poderia ser a tela ou não. Tá? E eu fiquei traumatizado, super traumatizado. E nós estamos usando, inclusive, eu lembro quando o Marcelo falou, eu comecei a usar a tela de alta gramatura, eu já estava usando também, por questão nossa, sei lá. E aí, o interessante da gramatura é o seguinte, eu fui pesquisar, falei, não é possível. Eles têm uns papers novos, onde eles, de longa data, mais ou menos 10 anos, viram que há erosão na tela. Erosão na tela. Ela perde, não sei se é reação do fibroblasto, macrófago, etc e tal, ao longo do tempo. Que querendo ou não querendo, é um corpo estranho. Não tem jeito. A reação não para. Apesar de ser extremamente bem integrada no corpo, incorporada, anatomista não gosta de falar que a gente fala isso, mas é o termo que a gente tem para usar, ocorre erosão. Essa minha recidiva foi 8 anos depois, e de uma hora para outra. Ele estava fazendo atividade física, que ele fez a vida toda e... Então, isso é um detalhe importante. O que o Marcelo falou, a gente prefere de média a alta gramatura, justamente porque a gente ainda está pesquisando. Afinal de contas, não existe tela ideal, né? Então, só para... Uma observação sobre erosão, as telas que mais têm erosão são aquelas telas parcialmente absorvíveis, onde se trança fio de polipropileno com fio absorvível de monocrílico. Isso vem devido até ao processo, né, de quando existe a fagocitose nesses fios aí sintéticos. Então, na verdade,
as telas antigas, principalmente as telas que se tem monocrio e polipropileno, o risco dela erosar, o risco de ela romper, a gente fala, isso é uma recidiva da tela. Isso pode acontecer. As telas hoje permanentes, que são telas de polipropileno, 100% polipropileno, ou 100% poliéster, é raríssimo romper. É muito difícil ela se romper. Mas se você tem trama absorvível, a chance é grande, até devido à fagocitose. E outro fator é fenda na tela, né? Você cortar a tua tela para encaixar em algum ponto, sei lá. Que o Liechtenstein faz na gravatinha ali do anel, né? Do funículo. Isso também aumenta a chance de fratura da tela, quando você faz alguma fenda. Então o ideal é não fazer. Esse seria o ideal. Mais alguma dúvida, pessoal? Com relação à dor, acredito que tenha diminuído a ocorrência da dor crônica após uma hernoplastia, pelas orientações de fixação de tela e também os outros métodos de fixação ou não fixação na tela, acredito que tenha diminuído a ocorrência. Mas esses casos que foram operados anteriormente, que se fixava muito, como é que são conduzidos esses pacientes com dor crônica? Então, a dor crônica a gente considera aquela dor acima de 3 meses, né, da cirurgia. Até o 3º mês, um pouco de dor é normal. Acima de 3 meses, dor incapacitante, a gente já entra com um diagnóstico de inguinodínia. E aí você tem que tentar avaliar qual foi o nervo acometido, que é o mais difícil. Então hoje a gente usa uma coisa muito simples, que foi um mexicano que descreveu, o Rigoberto, que você faz uma marcação na região inguinal, né? O mapeamento. Eu uso muito isso no consultório. Então você pega 3 canetas, uma de cada cor, o doente não vê, você vai estimulando, né, com clipezinhos, vai dando uma cutucadinha e pergunta para ele se ele tem dor, se ele tem parestesia ou se está normal. E aí você vai fazendo um xizinho e você tenta mapear o nervo acometido. Não é tão fácil, mas às vezes você consegue. Definir o nervo, aí você tem várias opções. A gente sempre começa com um tratamento clínico, né? Eu, particularmente, Marcelo, tenho uma anestesista nossa do serviço, a Lígia, que é excelente, só faz clínica da dor, eu mando para ela. Então a parte clínica ela trata. Melhorou, ela dá um monte de coisa lá, gabapentina, né? Ela tenta de todo mundo é jeito. Ela tem já um protocolinho lá. Melhorou? Ótimo. Não melhorou, a gente começa a ter tratamentos já invasivos, né? Que pode ser bloqueio de nervo, tem coisas novas aparecendo aí, até tem um negócio novo, não sei se vocês já viram, faz uma punção, uma hidrodissecção, faz uma punçãozinha como se fosse uma VAP, né? Joga um soro ali sob pressão para tentar tirar o estímulo do nervo, né? Mas é uma coisa nova aí. Se nada melhorar, aí tem que pensar na neurectomia. Aí você pode, se vai fazer a neurectomia, o ideal é fazer tríplice neurectomia. Então você entra por laparoscopia um pouco mais alto, disseca a raiz dos nervos ali, secciona o nervo, sepulta no músculo e o doente tende a melhorar. Mas aí tem que ter um acompanhamento junto com alguém que faz essa dor crônica, porque a gente apanha, né, desses casos. Mas a incidência não diminuiu tanto assim, não. A gente imaginar que sim, né? Mas a própria laparoscopia ainda tem. Os americanos usam muito táquia, fecham muito o peritônio com táquia, porque nos Estados Unidos, time is money. Então a sala cirúrgica é cara, os caras querem operar rápido. Então fecha com táquia para acabar logo a cirurgia. E aí você tem chance de dor crônica com isso, né? Esse é um problema. Uma das causas de dor crônica, graças a Deus não sou eu que estou falando, o guideline europeu, inclusive a atualização deles de 2014 falou disso, né? Porque a grande quantidade era do Liechtenstein, né? A maior quantidade é do Liechtenstein. E eu tive a oportunidade de reoperar 3 Liechtenstein com dor crônica. Mas eu reoperei por ignotomia, não foi hérnia recidivada, era da dor crônica. Isso. Todas as 3 eu tirei o problema. Todas as 3 melhoraram. Todos os 3. Tá? Tudo bem, isso tem 5 anos. Mas foi o que apareceu para mim. O guideline, com o update deles de 2014, fala que você está totalmente autorizado a usar o Vicril. Tá? Se por acaso você pegar o nervo, ou fizer algum neuroma, um granuloma, esse fio vai ser absorvido e a tendência é que desapareça depois dos 3 meses. Tá? Eu já usava por conta própria o Vicril 2.0. Tá? Então vai uma dica aí, que está totalmente autorizado, mesmo porque
depois de 21, 30 dias, até que se prove o contrário, a tela está bem incorporada. Tá? Não sei o que o Marcelo acha. Fala o Vicryl para fixar a tela. Isso. Isso. Isso é uma coisa importante. Fixação de tela é Vicryl, até em cirurgia incisional. Porque o polipropileno, como ele é permanente, ou o outro fio permanente, deixa lá um nó, deixa um sinus. Então você vai ter granuloma, às vezes, de corpo estranho. E o granuloma pode comprimir nele e dar dor. Então hoje em dia usa o Vicryl. Ou PDS. PDS, pode. Claro, sem problema nenhum. PDS, desculpa. Na verdade a palavra não é Vicryl, a palavra é absorvível. Absorvível, Ah, tá. É porque o Vicryl ele é multifilamentar. Isso. O PDS é mono. Mas não tem problema. Não tem problema, porque o tempo de absorção do Vicryl é rápido. E já foi o suficiente para a integração da tela. Entendeu? Não tem problema. O PDS é caro. Esse é o problema. Eu trabalho em 3 serviços públicos, 2 serviços públicos, que o PDS ele é exclusivo, você não pode usar PDS a não ser para fechar parede. Isso. A enfermeira fica lá olhando. Se não for para fechar parede, eu não vou te dar o PDS. É isso aí. Porque uma tela com 2 a 3 semanas, ela está totalmente aderida, já integrada, já começando a integrar o tecido, né? Então você não tem necessidade de fixação eterna de uma tela, né? É uma dúvida nossa até, essa escolha do fio e tal, porque tem essa dificuldade de ter ou não o material no serviço. E também cada cirurgião vai fazer a sua opção lá. A gente já viu muito aí Prolene fixando a tela. E eu não sabia desse detalhe, por exemplo, então essa discussão tem sido muito boa aqui pra gente. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Matheus. Doutor, em relação à cola, o custo é muito mais elevado do que os grâmpulos? Já foi, hoje não. A cola ainda tem um custo um pouco elevado por causa do aplicador dela, mas cada ano ele vem barateando. Então hoje a comparação, se você for comparar tela plana mais fixador, é igual tela plana mais cola, então, praticamente está no mesmo preço. Se for comparar tela plana e tela autofixante, a autofixante sai mais barata, por quê? Porque você não tem necessidade do fixador ou da cola, né? É mais ou menos isso. Mas hoje é o mesmo custo, não mudou muito. E tem empresa, eu estive em Portugal agora, semana passada, e tem uma empresa que lançou lá uma não é aquele Leak Band, é outra. O Leak Band vai ser igual um aplicador, igual um Tachya, só que na hora que você dispara, é uma gota de cola. Então você vai disparar cola, como se fosse um Tachya. Agora eu vi na semana passada que é a mesma coisa e ele é articulado ainda a ponta. Então ele articula e ainda dispara uma gotinha de cola. E lá ele custa 100 euros. 100 euros, 600 reais. Então quer dizer, que chega aqui a 800, a 1000, sei lá quanto vai chegar. Né? Vai chegar mais, né? E a incidência com a cola de dor crônica? É menor. É menor. Isso aí não sou eu que estou falando, é o guideline. Existe uma tendência no futuro, assim, se preferir a cola do que o... Porque o grampo não é só a lesão de você transfixar o músculo ou ter a lesão do nervo ali. O próprio grampo, a presença do grampo, ele causa uma reação inflamatória ao redor dele, que causa um granuloma de corpo estranho e pode dar dor crônica também. A cola não tem esse problema. Entendi. Obrigado, doutor. E lembrar da tela autofixante, que o Diego vai mostrar para vocês depois, eu mostrei aqui na imagem, ela é uma tela de média gramatura. Né? E ela tem os gripezinhos, né? O ácido polilático que faz ela aderir, que ele é absorvível. Então ela cai com uma tela de média gramatura de quase baixa, né? Então, assim, é isso aí, é uma tela muito boa, média, mas existe uma discussão na literatura nas grandes hérnias, né? Hérnias ignoescrotais, né? De defeitos de 5 centímetros, se ela tem o poder de fixação a longo prazo, né? De tratamento. É uma discussão, né? Nós estamos com um doente lá que operamos ao vivo no caso que está sendo o nosso teste. Que era uma hérnia escrotal de, eram uns 5 centímetros, usando 3 portais para poder tracionar. Um portal a mais, né? Para poder tracionar. E vamos ver se... Eu falei para o Zé Bento, todo ano você fala para nós, se recidivou ou não, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já estão recebendo pacientes que não querem tela? Porque isso é uma coisa que vem acontecendo nos Estados Unidos hoje. Como o paciente tem acesso à informação de internet, né? O doente chega lá e fala, eu tenho uma hérnia e eu não quero que o senhor use tela. Porque eu já li tudo a respeito de tela, das complicações de tela, eu não quero tela.
É um direito do paciente. Né? E isso aí é uma coisa que a gente vai começar a ter. Já. Outro dia um paciente me perguntou. Ele não falou que não queria, mas ele falou, eu já li a respeito de que tela pode complicar, pode ficar vazando. O senhor precisa usar tela mesmo? Ele perguntou. Isso é comum. É comum. Aí eu expliquei e o cara aceitou, mas cada vez mais a gente vai ver isso. E o americano, o cirurgião americano tem medo de processos, né? Porque lá o doente processa qualquer coisa. Então os caras estão começando a treinar ali, show dice para não usar tela. Então, isso aí vai ser um negócio do futuro. Ou as telas vão ter que melhorar mais, né? 100% absorvível. Essa é outra discussão. As telas absorvíveis já estão no mercado, né? Então, será que uma tela absorvível vai tratar a hérnia eternamente, a longo prazo? É uma discussão boa. Uma discussão boa. Então, desde já agradeço aqui a presença. Mais uma vez, Dr. Marcelo Furtado. Parabéns pela aula, excelente como sempre. Já tive a oportunidade de ver em outros congressos e realmente brilha. Obrigada, chefe.